a pergunta inicial nossa: o que realmente te impede de ser assertivo, assertiva no consultório? Se a assertividade é tão importante e tão clara conceitualmente, por que tantos psicólogos travam na hora em que ela é exigida, na hora em que há demanda de uma reação assertiva? Ao longo dos meus mais de 40 anos aí de pesquisa e prática, eu identifiquei alguns padrões que se repetem com regularidade. E aqui eu vou nomear 3 desses padrões. Vamos lá, 3 desses padrões. Quais são? O medo de romper a aliança terapêutica, a confusão entre empatia e submissão e a falta de repertório, não de caráter. Nós não estamos falando em falta de caráter, nós estamos falando de cada uma dessas coisas. Então, primeiro, o medo de romper a aliança terapêutica. É como se a pessoa pensasse: se eu discordar, o cliente vai embora. Se eu recusar, ele vai se sentir rejeitado. Esse medo, ele é compreensível, mas ele parte de uma premissa equivocada, a de que a aliança terapêutica é frágil demais para suportar um posicionamento claro. Na verdade, é o oposto. A aliança se sustenta justamente porque o cliente percebe que há um profissional com posição, não um espelho que concorda com tudo. Lembrar isso. A confusão entre empatia e submissão. Empatia não é concordância. Empatia é a capacidade de compreender a perspectiva do outro e ainda assim manter a sua perspectiva. Quando o psicólogo confunde empatia com submissão, ele deixa de ser o condutor do processo e do processo. Então, sem condução técnica, tudo fica à deriva. Então, essa empatia precisa vir, mas associada a esse posicionamento, associada à assertividade. O terceiro é a questão da falta de repertório, não de caráter. Quando o psicólogo trava numa situação de sedução, de raiva do cliente, de pedido irrazoável, isso raramente é falta de ética ou de empatia. Na maioria das vezes é falta de repertório, falta de habilidade para lidar com aquele momento específico. E repertório não se desenvolve lendo mais teoria. Ele se desenvolve com método, com prática estruturada, com feedback. E é exatamente isso que diferencia o profissional que improvisa daquele que age com segurança e autoridade. Então, esses 3 aspectos aqui muito importantes mesmo. E aí, gente, muitos psicólogos já percebem que, mesmo que de forma intuitiva, quando o cliente está testando um limite, já sentem o desconforto de uma sessão que está saindo do trilho. Já notam que alguma coisa precisa ser feita e não foi feita. O problema é que perceber sem ter o que fazer não transforma resultado. Perceber é importante, mas não suficiente. O que transforma é saber o que fazer, com método, com precisão, com segurança. Saber se posicionar com assertividade dentro de um atendimento, seja terapêutico ou qualquer outro tipo de atendimento, a gente fala muito no atendimento de consultório, mas nós fazemos trabalhos também na comunidade, numa empresa, numa escola, em outros lugares, num centro comunitário, enfim. Mas o posicionamento com assertividade sempre vai exigir, em qualquer um desses contextos, reconhecer o tipo de situação, se é um pedido irrazoável, se é sedução, se é raiva, se é resistência, saber que cada um tem uma resposta técnica diferente. Ter repertório verbal, saber o que dizer, por isso que eu trouxe alguns exemplos, inclusive, de verbalização. Como estruturar a fala, como nomear o processo sem acusar. Isso envolve sensibilidade e envolve também esse repertório verbal. Ter regulação emocional, ou seja, manter presença e clareza, mesmo quando a sessão está emocionalmente carregada. Isso vai existir em muitos momentos, mas manter essa regulação emocional faz parte da competência profissional social, ou social profissional, como a gente costuma dizer.
Ter confiança no método, saber que você não está improvisando e que o cliente sente essa diferença. A verdade é essa. Então, tudo isso é o que transforma a assertividade de um conceito bonito em uma ferramenta de alto impacto clínico. Nós não falamos de todo o repertório de habilidades terapêuticas, de todo o repertório de habilidades educativas ou profissionais. Nós falamos daqueles aspectos que estão envolvendo a assertividade, que é o nosso foco de hoje.